que fazer quando você enfrenta desrespeito? Você responde na hora, protege seu orgulho ou afirma sua dominância? Não. Hoje vou explicar por que o silêncio, um silêncio frio e calculado, é a sua arma definitiva. Muitas pessoas minam sua própria posição respondendo emocionalmente, mas você não é qualquer um. Você está prestes a dominar a arte da dominância através do silêncio, seguindo a sabedoria de Maquiavel. Ao longo do tempo, verdadeiramente o poder esteve nas mãos daqueles que mantêm a disciplina, em vez de aqueles que gritam mais alto. A pessoa que fala pouco observa atentamente. Ela permite que os outros exponham suas vulnerabilidades, enquanto afia sua mente em silêncio. Hoje, apresento a você a ferramenta muitas vezes negligenciada, o silêncio estratégico que se segue a uma ofensa. Quando alguém te desrespeita, sua reação inicial é frequentemente responder. Seu coração acelera, sua mandíbula se tensiona e seu orgulho exige retribuição. Você sente uma vontade avassaladora de se manifestar. Na verdade, você quer destruí-los naquele exato momento. Uma resposta afiada, um retorno mordaz, uma humilhação pública para equalizar o que você suportou. Muitos acreditam que isso é um sinal de força. Mas aqui está uma verdade que a maioria dos homens tem dificuldade em entender. Quando você reage instantaneamente, sem reflexão ou pausa, você já perdeu. Sua reação não é realmente sua, é uma resposta criada pelo seu adversário. Eles invadiram sua psique, retorcendo seu orgulho e manipulando sua raiva como um fantoche. Eles têm poder sobre você. Suas palavras provocam emoções previsíveis e seu valor diminui aos olhos dos observadores. É aqui que a pessoa comum falha, confundindo reação com força. No entanto, a pessoa verdadeiramente forte joga o jogo a longo prazo. Ela sabe que a vingança é melhor servida fria. O que isso implica? Isso significa que você nunca deve agir quando estiver guiado pela emoção. Você não deve retaliar quando seu ego ainda está ferido. Em vez disso, você deve esperar, observar, fazer anotações mentais. Permitir que o silêncio fale enquanto você coleta informações, influência e vantagem. Seu silêncio não indica derrota. Em vez disso, significa que você está processando. Isso revela que você optou por estratégia em vez de impulsividade. Quando eles antecipam sua raiva, você lhes oferece nada além de uma barreira. Nenhuma palavra, nenhum sentimento, apenas a expressão vazia de alguém avaliando sua queda. Este é o efeito de tal abordagem. O adversário fica repleto de dúvidas. Eles buscaram a confrontação, mas agora se deparam com um enigma. Começam a se questionar: eu ultrapassei o limite? Por que ele não disse nada? Ele está tramando. Esse silêncio ressoa em suas mentes e os incomoda muito mais do que qualquer insulto poderia. Enquanto isso, outra transformação significativa está acontecendo. Você está mudando. Naquela quietude, sua consciência se expande. Você começa a reconhecer a dinâmica, notar o estilo de comunicação deles, seus movimentos e suas alianças. Você analisa não apenas o insulto, mas o contexto que o envolve. E quando o momento oportuno surge e os elementos se alinham revelando as vulnerabilidades do seu inimigo, você não apenas responde, você desmonta a posição deles. Você desmonta sistematicamente a credibilidade, o orgulho e a percepção deles, camada por camada, de forma calculada. A parte mais satisfatória: enquanto eles desperdiçam sua energia naquele momento, você preserva a sua. Enquanto eles ridicularizam o que acreditavam ser sua fraqueza, você afia em silêncio a arma que eventualmente dividirá seu ego ao meio.
E quando isso acontecer, eles se lembrarão, não apenas do golpe, mas do fato de que você esperou o momento certo. Você os fez ignorar o insulto e engenhosamente usou sua própria arrogância contra eles. Reflita sobre qualquer grande estrategista ao longo da história, figuras como César, Sun Tzu e Bismarck. Eles não reagiam a ofensas, em vez disso, absorviam-nas. Catalogavam as ofensas, permitindo que maturassem como vinho tóxico, guardando-as para um momento em que o inimigo fosse vulnerável e as apostas estivessem no auge. Ganhar uma discussão trivial é fácil. No entanto, obliterar o status de alguém permanentemente exige paciência. Isso requer uma postura calma e uma compreensão de que o tempo muitas vezes supera a verdade. E esteja ciente de que, quando você se mantém em silêncio após ser desrespeitado, as pessoas podem interpretar isso mal. Elas podem vê-lo como fraco. E isso está bem. Deixe que criem essa ilusão em suas mentes, porque quanto mais eles acreditarem nisso, menos se prepararão para você, menos se fortalecerão. Eles se tornam cada vez mais suscetíveis. Você não deve nada a ninguém em termos de exibição emocional. Você não é um tolo fazendo truques para ser reconhecido. Você é o mestre de sua retribuição, calmo, exato, invisível. E quando o momento crucial chegar, quando tudo estiver em jogo, você não estará envolvido em um debate, você não estará gritando, você nem sentirá a necessidade de esclarecer. Você tomará uma atitude apenas uma vez, com certeza, e com tanta força que isso remodela perspectivas e altera a atmosfera quando você entra em um espaço. Agora, reflita sobre isso. Quem realmente detém o poder? Aquele que reage no calor da paixão? Ou aquele que controla a situação, esperando, observando e sorrindo para si mesmo, enquanto o mundo ao seu redor se esquece? Percepção. Esse filtro invisível pelo qual os outros o veem. Não é o seu verdadeiro eu que conta, é a imagem que eles têm de você. Sua força, sua influência, seu nível de ameaça, tudo isso depende da persona que você transmite. Quando alguém lhe desrespeita, está sondando mais do que apenas sua tolerância, está desafiando sua autoridade percebida. Então, como a maioria das pessoas reage? Elas reagem de forma barulhenta e emocional. Buscam demonstrar sua força através de explosões e comentários astutos. Tentam dominar percepções com tumulto. No entanto, aqui está a realidade. Cada palavra pronunciada em raiva diminui seu encanto. E o encanto é o sangue vital da influência. Uma pessoa que é enigmática, indiferente e caprichosa comanda um tipo distinto de respeito, não exigindo, mas porque os outros imaginam do que ela é capaz. E a imaginação, meu amigo, é muito mais assustadora do que a realidade. Ao permanecer em silêncio diante do desrespeito, você não oferece nada a eles, nenhum sinal de fraqueza, nenhuma abertura em suas defesas. Você se torna uma tela em branco, na qual podem projetar seus próprios medos, incertezas e especulações. Ele está chateado, está tramando, é fraco. Ou ele representa uma ameaça, a ambiguidade os consome, eles não conseguem categorizá-lo, e o que não conseguem definir, não podem dominar. Esse é o cerne da guerra psicológica. Deixe-os ponderar, deixe-os debater dentro do vazio entre o desrespeito e sua resposta. Deixe o silêncio persistir. Ele cria um vácuo, e a natureza, particularmente a natureza humana, odeia um vácuo. Então, qual é a reação deles? Eles começam a superanalisar, a duvidar e a questionar suas ações. Você não lhes deu motivos para responder. Nesse vazio, suas mentes inventam tudo.
Não há necessidade de proclamar sua força. A percepção é muito mais impactante do que a proclamação. Você vê, quando um homem sente a necessidade de se afirmar, ele já implicou que há algo a ser questionado. Por outro lado, a pessoa que permanece em silêncio se torna uma lenda. E uma lenda é mais difícil de ser desmantelada do que um mero homem. Este princípio é um ativo poderoso na política. Monarcas e líderes reconhecem isso. Um governante silencioso não enfrenta escrutínio. O general que ignora os insultos faz com que o adversário hesite, porque a percepção, uma vez estabelecida corretamente, atua como um escudo. As pessoas começam a proteger sua reputação por você. Elas argumentam que você não respondeu porque não precisa ou que deve ter uma estratégia em mente. Elas começam a moldar sua imagem sem sua participação, e tudo o que você fez foi permanecer em silêncio. Isso é poder genuíno. Quando alguém desrespeita você e você responde com silêncio, você desvia o foco do insulto e o redireciona para sua presença. De repente, a narrativa muda do que foi dito para como você escolheu não se envolver. Esse silêncio se torna o aspecto mais proeminente da situação. Ele transfere o foco do ofensor para aquele que manteve a compostura. E para aqueles que observam, isso significa força. Isso sinaliza domínio. Isso demonstra controle, mas não confunda isso com covardia. Isso não se trata de recuar, trata-se de se elevar acima da luta, porque apenas aqueles em desespero se envolvem em todas as batalhas. Os fortes decidem quais conflitos merecem sua atenção. Essa descrição, então, se torna parte da sua lenda. As pessoas vão comentar, isso é inevitável. No entanto, quando você permanece em silêncio, elas não podem antecipá-lo. Elas não podem se preparar para você. E essa imprevisibilidade, isso é o que faz os inimigos estarem em alerta. Eles não são intimidados por suas palavras, eles se preocupam com suas ações potenciais. Enquanto você permanecer enigmático, você se torna uma ameaça. Mesmo aqueles próximos a você, seus aliados de confiança, devem se adaptar ao seu silêncio. Quando ninguém pode decifrá-lo completamente, ninguém pode manipulá-lo também. Eles podem tentar, mas sempre falharão. Afinal, a percepção é sua para gerenciar. Você mantém esse controle não se expondo, mas se segurando. Você se torna a força invisível na sala, uma influência que não precisa se afirmar em voz alta. Seu silêncio não é vazio, ele é carregado. Cada olhar, cada pausa, cada palavra não dita serve como uma representação de autocontrole, estratégia e intensidade oculta. Enquanto eles conversam com entusiasmo sobre os outros, diminuem a voz ao falar sobre você. É quando você triunfa na batalha da percepção. Não é por meio de retórica exagerada ou de retaliação, mas dominando a única arma que eles nunca antecipam. Um silêncio que obriga o mundo a te examinar mais de perto do que pretendem. O poder não é barulhento, o controle não é errático, ele é silencioso, tão quieto que muitos permanecem alheios ao seu movimento. E é exatamente assim que deve ser. Quando alguém te desrespeita, está te provocando a reagir. Eles puxam uma corda, esperando provocar uma resposta. A maioria das pessoas cede, elas retaliam, elas despejam suas frustrações, elas defendem sua reputação, elas caem voluntariamente na armadilha, seu orgulho abafando seu discernimento. No entanto, a pessoa que compreende a essência do poder permanece imperturbável, ciente de um princípio fundamental que distingue reis de peões. A pessoa que governa suas reações governa o jogo. Em momentos de indignidade, todos os olhares se voltam para você.
Eles não estão apenas observando o ofensor, eles estão te observando. Eles querem saber se você pode suportar a pressão, se consegue dominar suas emoções, se está no controle ou apenas é mais um tolo impulsivo respondendo a provocações mesquinhas. E é exatamente aí que o verdadeiro poder se inicia. Não controlando os outros, mas dominando a si mesmo. Se as pessoas podem prever como você se sentirá, elas podem influenciar suas ações. Se podem te provocar, podem te desestabilizar. No entanto, quando você opta por permanecer em silêncio, você cortou a influência delas. Elas não conseguem mais decifrar seus pensamentos, elas não podem te manipular, podem lançar insultos, mas você permanece firme, intocável, ilegível. Você se torna uma barreira implacável. Diante dessa quietude, elas começarão a se sentir ansiosas. Porque o controle atua como um espelho, refletindo sua própria desordem de volta para elas. Quando gritam e você permanece impassível, suas palavras perdem impacto. Quando agitam os braços e você se mantém sereno, acabam parecendo tolos. Os espectadores notam. A dinâmica muda. Seu silêncio não fala contra você, ele destaca as falhas delas. Elas expõem sua urgência enquanto você revela nada. É aqui que sua força se acumula. Não acontece em explosões, constrói-se gradualmente. Estar no controle oferece a você escolhas. Isso te empodera a escolher quando, como e se você vai responder. Você não é obrigado a reagir a cada provocação. Não precisa enfrentar cada desafio de forma direta. Você só faz seu movimento quando é hora de garantir uma vitória, não quando se trata de entrar em conflito. Essa distinção separa líderes de dissidentes. Um líder não luta por orgulho. Ele contende por posição, ele compete por controle. Ele busca resultados que alterem o equilíbrio de poder, não apenas emoções. Ao manter a boca fechada, você empunha sua espada sem brandi-la. Você os deixa devagar. Você permite que especulem. À medida que eles revelam suas verdadeiras motivações, você mantém as suas ocultas. Enquanto eles perdem o controle, você ganha. Você compreende algo que eles não entendem. O silêncio não é um sinal de fraqueza, é uma declaração. Uma afirmação de que você está além de meras reações, que está ouvindo, absorvendo, catalogando, e quando o momento certo chegar, você irá responder. E não será com caos, mas com precisão. Porque a maestria não se trata de estar certo, trata-se de ser eficaz. Depende de moldar percepções, cronometrar suas ações e tratar o tempo como um aliado em vez de um adversário. Foca em falar somente quando suas palavras podem causar um impacto real, não meramente quando estiver defendendo sua honra. Mas considere isto: responder ao desrespeito apenas o legitimiza. Isso sinaliza ao ofensor que suas palavras atingiram um ponto sensível, que eles o influenciaram, que penetraram suas defesas. Por outro lado, contrabalançar esse desdém com silêncio transforma a situação completamente. Você não apenas retém sua resposta, você também se recusa a reconhecer a existência deles. Você os priva do que mais buscavam: significância. Nessa recusa, algo duro se desenrola. A troca se torna vazia, seu insulto reverberando de volta para eles sem uma reação, não reconhecido, sem importância. E não se engane, as pessoas percebem isso agudamente porque estamos programados para buscar atenção. Especialmente em meio a conflitos, quando você nega a eles a resposta que desejam, você os força a encarar a si mesmos com sua própria voz, ecoando de volta.
Esse eco não significa força, significa um vazio. Para os frágeis, isso é excruciante. Eles podem rir e fingir indiferença, mas internamente eles estão desintegrando porque o silêncio não é uma reação passiva. Ele transmite uma mensagem poderosa. Você está abaixo da minha consideração. Você não merece meu esforço. Eu não vou interagir com você. Esse tipo de desprezo causa uma profunda humilhação. Não há vantagens em ser desconsiderado. Não há elogios para o indivíduo que se encontra conversando com o vazio. No entanto, o silêncio faz mais do que preservar sua dignidade. Ele altera a dinâmica de poder. Aquele que te desrespeitou começa a sentir uma insegurança persistente. Por que você não respondeu? Você está tramando algo? O ataque deles passou despercebido? Ou, ainda mais perturbador, você percebeu e achou que não valia a pena responder? Essa incerteza gera dúvida, a dúvida gera insegurança, e essa insegurança pode levar à paranoia. Veja, quando você reage, sua posição é clara. No entanto, quando você permanece em silêncio, torna-se enigmático. E o que permanece obscuro não pode ser controlado. O que não pode ser controlado é percebido como uma ameaça. É quando o equilíbrio de poder se inclina, não apenas em uma direção favorável, mas firmemente para o seu controle. No entanto, o que eles não conseguem entender é que reagir apenas serve para validar o desrespeito deles. Isso fornece ao ofensor a certeza de que seus comentários tocaram em algo, que suas palavras têm significado e que conseguiram te provocar. Por outro lado, quando você responde a esse desrespeito com silêncio, transforma toda a interação. Você não está apenas segurando suas palavras, você também está retendo o reconhecimento. Você lhes recusa a única coisa que buscavam, importância. Nessa recusa, algo duro ocorre. O momento se torna vazio, enquanto o impacto do insulto deles retorna a eles, não reconhecido, insignificante. E não subestime isso. As pessoas percebem isso muito claramente, já que os humanos são programados para buscar atenção. Especialmente durante um conflito, falhar em fornecer isso os força a confrontar seu próprio reflexo, com apenas suas vozes ecoando de volta. Esse eco não é poder, é vazio. E para aqueles que são fracos, isso é intolerável. Eles podem rir e fingir indiferença, mas internamente estão desmoronando porque o silêncio não é um ato passivo. Ele comunica uma mensagem. Uma mensagem que transmite: você está abaixo de mim, você não merece minha atenção, eu nem vou me engajar com isso. Esse nível de desprezo personifica a humilhação. Eles não podem transformar isso em uma vitória. Não há elogios por serem ignorados. Não há aplausos para a pessoa que ficou falando para um público vazio. No entanto, o silêncio faz mais do que apenas proteger sua dignidade. Ele altera a dinâmica da situação, já que agora o indivíduo desrespeitoso começa a experimentar dúvida. Por que você permaneceu em silêncio? Está elaborando um plano? Ignorou totalmente o insulto deles? Ou talvez você tenha reconhecido, mas julgou que não valia a pena responder? Tal dúvida cultiva a insegurança, e a insegurança pode se transformar em paranoia. É nesse ponto que as pessoas começam a se desintegrar. Veja, quando você responde, eles sabem sua posição, mas no seu silêncio você se torna enigmático, e o que é enigmático também é incontrolável. O que é incontrolável representa uma ameaça. É nesse momento que o equilíbrio de poder se transforma, não a seu favor, mas completamente sob seu domínio. E é nesse momento que eles começam a tentar corrigir seu erro.
Sim, algumas daquelas mesmas pessoas que te desrespeitaram anteriormente podem tentar voltar a conquistar sua boa vontade. Elas vão reformular sua narrativa. Podem alegar que foi tudo uma brincadeira. Elas vão buscar se reconectar, porque seu silêncio não apenas os humilhou, revelou suas verdadeiras faces. Destacou o quanto eles dependiam desesperadamente da sua atenção para se sentirem valorizados. Agora, eles correm para recuperar essa atenção. Porque quer as pessoas reconheçam ou não, elas avaliam seu próprio valor com base nas reações que provocam nos outros. Quando você demonstra que as palavras delas não têm importância, você as desprega de seu poder ilusório. Você as faz confrontar a verdade de que elas nunca tiveram qualquer vantagem sobre você desde o começo. Tudo isso era uma criação da imaginação delas. Nada afeta alguém de forma mais profunda do que essa realização. Você não precisa envergonhá-las publicamente. Não precisa retaliar com insultos. Seu único requisito é não fazer nada, porque o silêncio não apenas as remove da arena, ele as priva completamente da chance de entrar em combate. Essa negação, esse silêncio sereno, é o que quebra egos. É o que permanece na mente das pessoas. Não sua raiva, não seu alvoroço, mas o fato claro de que você nunca olhou para trás, nunca deu uma segunda thought. Você os deixou em um espaço onde o insulto deles nem mesmo ressoou. Simplesmente desapareceu, sem ser notado e sem importância. Esse é um nível de humilhação que nenhum argumento pode superar. Não se trata de superá-los, trata-se de não reconhecê-los. Não se trata de dominá-los, trata-se de deixar claro que eles nunca foram um adversário formidável desde o início. O verdadeiro poder é evidente, não requer justificativa. Não se explica, nem se envolve em trocas de palavras duras. Ao invés disso, simplesmente se afasta, permanecendo em silêncio, soberano. E em sua ausência deixa um silêncio que fala mais do que 1000 palavras em um mundo tantas vezes consumido pelo barulho. A pessoa que domina a arte do silêncio emerge como uma figura elusiva de força, inacessível, enigmática, inesquecível. O desrespeito é abundante, é trivial e público, elaborado para te fazer descer do seu trono até o chão. No entanto, quando você responde com contenção, elegância e julgamento calculado, faz mais do que preservar sua dignidade, você a realça. A vingança não se encontra nas reações, ela é descoberta na precisão. A percepção não é moldada através da linguagem, é formada por enigmas. O controle não é conquistado pela força, é conquistado através da autodisciplina e da audácia de permanecer em silêncio. Nem sempre surge da confrontação. Às vezes, as feridas mais profundas vêm do silêncio. Permita que o mundo faça barulho. Deixe que os medíocres arremessem pedras em você. Você permanece firme, você observa, você constrói, e quando o momento é propício, você ataca como uma sombra brandindo uma faca. Um golpe decisivo, sem aviso, sem energia desperdiçada. É assim que o poder perdura. É assim que o poder se comunica, não através do alvoroço, mas por meio de um silêncio que ressoa mais tempo do que qualquer grito poderia. Mantenha sua quietude. Permaneça imponente.